Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Para muitas pessoas afetadas pelos incêndios do ano passado, ainda está longe de estar completo o ressarcimento dos seus prejuízos. Muitas, por diversas razões burocráticas e decisão política, ficaram completamente fora das ajudas disponibilizadas pelo Estado. Continuam as queixas, algumas inclusivamente trazidas de viva voz aqui à Assembleia da República. Vão desde a falta de informação generalizada acerca dos processos de candidatura e apoios, passam pelo curto espaço de tempo dado para a apresentação de pedidos de ajuda no âmbito do PDR e pela falta de apoio e informação adequada por parte das direções regionais do Ministério e de algumas autarquias, talvez algumas delas próprias com dificuldades nesta área, nestas matérias. Por exemplo, na medida 622 do PDR, de restabelecimento do potencial produtivo, muitos não se candidataram por receio de perderem apoios em futuras candidaturas e a outros nem sequer lhes foi explicada com clareza como e em que condições poderiam fazer as candidaturas para apoios imediatos. Outros há ainda que, não vivendo permanentemente nos territórios afetados, como os imigrantes, nem sequer chegaram a entrar em qualquer sistema de ajudas e tememos que fiquem de fora de todo este processo. Nas medidas de apoio à estabilização de emergência pós-incêndio, tem ocorrido o ICNF fazer um relatório completo onde apresenta as necessidades reais de intervenção para a área ardida e depois os técnicos que analisam as candidaturas do PDR 2020 não seguirem as orientações do relatório de um serviço do Estado e cortarem investimentos necessários para o controle da erosão, para a estabilização de costas, etc., etc. Em relação à habitação, temos ainda, 6 meses após a tragédia, pessoas a viver em casas de familiares ou amigos à espera de solução para a recuperação das suas casas ou outras soluções de habitação adequadas. Também em relação às segundas habitações, o Governo não tem dito nada acerca de quaisquer apoios à sua recuperação, entrando estas num processo de degradação progressiva e total definhamento, fazendo com que, mais uma vez, as pessoas acabem por abandonar territórios onde havia alguma atividade, ainda que às vezes ocasional e ao fim de semana. Este quadro que tracei indica que o Governo não pode limitar-se burocraticamente a lançar medidas de apoio, por vezes desajustadas das muito diversas realidades. E, sobretudo, não pode deixar de acompanhar de muito perto a sua execução para identificar e resolver os estrangulamentos que manifestamente continuam a existir. Assim o exige o respeito pelas vítimas e por todas aquelas populações tão abandonadas ao longo de décadas. É essa a razão por que o Bloco de Esquerda acompanhará iniciativas aqui apresentadas que visem apoiar estas pessoas, dando uma nova oportunidade ao Governo para corrigir a enorme dispersão legislativa aqui e ali iníqua. E, sobretudo, para corrigir a injustiça feita a quem, atingido pela catástrofe dos incêndios, até hoje não viu a sua situação resolvida e continua a fazer-nos chegar o seu apelo. Senhoras e senhores deputados, uma nova política de prevenção dos incêndios exige profundas transformações no ordenamento dos espaços rurais e, em particular, no ordenamento da nossa floresta. 93% da floresta é privada, número repetido aqui, mas nunca é demais repeti-lo, repartida por centenas de milhares de pequenos proprietários, pois nunca podemos perder de vista esta realidade. Estes pequenos e pequeníssimos proprietários, ao invés de serem penalizados pela eventual incapacidade económica para gerirem ativamente as suas parcelas, têm de ser ganhos pela positiva para o processo de transformação que se impõe. Eles também são as vítimas. Porque contra a vontade de centenas de milhares de pequeníssimos proprietários, nunca haverá reordenamento da floresta. No nosso entendimento, é prioritário apoiar formas de associativismo que fomentem a gestão agregada, conferindo racionalidade ao ordenamento, ganhos económicos para os pequenos produtores e, no mesmo passo, tornando a floresta mais resiliente aos incêndios. As zonas de intervenção florestal já foram um passo nesse sentido, mas depois foram deixadas ao abandono, sem músculo financeiro e sem apoios ao seu funcionamento. É preciso olhar a floresta com perspectivas de longo prazo
e contrariar esta admissão de responsabilidade e dos apoios do Estado. A propósito, saudamos os esforços que neste momento estão a ser desenvolvidos no centro e norte do país para criar uma associação de ZIFs, a ENZIF. Esse será um bom passo no sentido certo. Por outro lado, as unidades de gestão florestal, expressão da nova geração de políticas para o associativismo e já aprovadas no novo quadro legislativo, exigem fortes incentivos, nomeadamente financeiros. Sem esses apoios, a sua constituição será impossível. No sentido de apoiar o associativismo florestal, os instrumentos da PAC têm de ter uma reorientação profunda. Como sublinhou a Comissão Técnica Independente no seu último relatório sobre os incêndios do passado outubro, na renegociação da nova PAC e na reprogramação do PDR 2020, deve ser atribuída prioridade ao financiamento para a gestão em comum dos espaços florestais, especialmente em zonas de minifúndio e de elevado risco de incêndio. Assim como devem ser incluídas, tanto na nova PAC como na reorganização, na reprogramação do PDR 2020, medidas para financiar a defesa da floresta contra incêndios através do incentivo às atividades que promovam a multifuncionalidade do espaço rural. A programação e a gestão dos fundos do PDR 2020 para a floresta, por parte do governo anterior do PSD e CDS-PP, foi um desastre e um exemplo que ninguém perceberá se vier a ser seguido pelo Partido Socialista nas negociações para o novo quadro comunitário que aí vem. Além disto, é lamentável que a ação do PDR destinada a promover a diversificação de atividades na exploração seja precisamente, neste momento, das que tenha um nível de realização mais baixo. Assim, propomos que se atribua prioridade ao reforço do associativismo florestal, nomeadamente através de apoios financeiros para a constituição das unidades de gestão florestal e das ajudas à gestão em comum dos espaços florestais, seja com possibilidade aberta na negociação da nova PAC, seja por reprogramação do PDR 2020. Por aí sim iremos por bom caminho. Senhoras e senhores deputados, são necessárias mudanças estruturais e duradouras no ordenamento do nosso território, para que as tragédias de 2017 não voltem a acontecer com consequências tão gravosas. Este é o tempo de fazer, disse. E este é também o tempo de dar agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques, do PSD.